Olá pessoal, a graça e a paz a todos. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, do horário que você estiver nos vendo, nos ouvindo. É um prazer muito grande estar falando com cada um de vocês. Nós estamos aqui construindo, alguns fundamentos, alguns princípios dentro dessa série chamada Mova-se. Nós cremos em uma igreja, estamos buscando uma igreja que se move em direção ao Senhor e em favor do Senhor, aquilo que o Senhor tem como propósito, como promessa, como meta para a sua igreja. Nós queremos cada dia mais nos mover em direção a isso aí, também nos mover no Senhor. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso tema aí dentro dessa série. Hoje nós queremos entrar então no segundo episódio, a segunda sessão dessa série. Na primeira nós falamos um pouquinho a respeito de mover-se na oração, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do mover-se na palavra de Deus. Quando a gente pensa nesse princípio poderoso da palavra de Deus, eu sempre costumo pensar que Deus deu a nós, seus filhos, aos cristãos, uma arma muito poderosa. Se a gente pensar em um contexto militar, eu penso que Deus deu para nós um canhão, uma calibre .50, e talvez a grande dificuldade nossa de nos mover nessa poderosa arma é que a gente não sabe utilizá-la. Nós desconhecemos o tamanho do poderio bélico que a gente tem na mão, o tamanho do canhão que a gente tem, o armamento pesado que nós temos, nós não sabemos manusear e, portanto, ele fica inútil, ele fica muitas vezes enferrujando. Se você pensar nos filmes militares e ver os filmes de guerra, você vê uma .50, ela praticamente limpa um quarteirão, devido aos seus disparos, o poder que essa arma tem, ela derruba blindados, ela derruba helicópteros, e eu vejo a palavra de Deus como esse grande poderio que Deus nos deu, algo extremamente poderoso, que daria para limpar quarteirões, mas muitas vezes a gente não sabe manuseá-la. Nós parece que somos negligentes um pouco nessa questão de mover-se na palavra. Eu sei que é um assunto muito batido, é um assunto muito comentado, provavelmente se você já é cristão há algum tempo, você certamente já ouviu dezenas de mensagens a respeito da palavra de Deus, da importância da leitura, e eu quero aqui hoje te levar uma compreensão um pouquinho mais, dentro dessa ideia de mover-se na palavra. Quero que você entenda aqui, com base na própria palavra, o poder que ela tem, a dimensão, o calibre que é essa arma poderosa que Deus nos deu, que é mover-se na palavra dele. Se nós, como igreja, queremos chegar a algum lugar, queremos percorrer algum caminho, nós precisamos nos mover em oração e precisamos, dentro do que nós vamos ver aqui hoje, nos mover na palavra de Deus. Não tem como a igreja se mover se não for baseada na própria palavra do Deus que ela segue. Então eu quero aqui hoje mostrar alguns princípios dentro da própria palavra de Deus. Ok? Então nós vamos aí apreciar um pouquinho aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Então mover-se aí na palavra. Eu sempre costumo dizer, e pensar, eu acho que isso é natural, de qualquer ser humano, nós gostamos de segurança, nós gostamos de coisas que são inabaláveis. Se você tem uma quantia em dinheiro, ou aqueles que têm uma quantia em dinheiro, você quer colocar isso em um lugar muito bem seguro. Nós queremos construir uma vida, seja ela financeiramente, seja ela sentimental, seja ela no âmbito que for, nós queremos segurança. Nós temos, na verdade, medo daquilo que é instável. Por isso que nós buscamos sempre segurança. Mas a gente busca segurança em tantas coisas nesse mundo, que é um reino totalmente abalável. É um reino que muda um cenário político, as bolsas caem, as bolsas sobem, acontece uma catástrofe lá do outro lado do mundo, então você tem aqui um reflexo econômico. Enfim, é um mundo altamente abalável pelas suas circunstâncias. Eu quero te mostrar um caminho aqui, não vamos falar sobre mover-se na palavra, nós que buscamos segurança,
É nesse movimento da palavra, né? É nessa constância, nesse reino inabalável, que nós de fato vamos estar seguros. Bom, Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz o seguinte, ó: o capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então fala a respeito dessa questão da palavra de Deus, né? Ela ser realmente inabalável. É ali que nós realmente encontramos segurança, né? Então nós queremos apoiar naquilo que é inabalável, né? Gostamos de nos sentir em segurança. E a boa notícia para nós, né, é que nós temos a palavra de Deus e nós podemos nos mover nela. O que permanece para sempre? A palavra de Deus. O que passou os impérios, desde o Império Egípcio, o Império Assírio, o que permaneceu ao Império Romano e a tantas pressões que a igreja sofreu, que o mundo sofreu nesses 2000 anos depois de Cristo, tantas indas e vindas, tantos cenários políticos, tantas coisas acontecendo no mundo. O que permaneceu diante de tudo isso? Até mesmo você parar para pensar nas questões econômicas, quantas mudanças de planos econômicos nós tivemos, e até mesmo de moeda, né, pensando no contexto brasileiro. O que permaneceu durante esses milhares de anos foi a própria palavra de Deus. Ela permaneceu inabalável, né? Ela é a mesma ontem, né? É hoje e vai ser até o dia do nosso Senhor. Ela, de fato, é algo que não passa, né? E é isso que Jesus diz lá em Mateus 24, verso 35, ele fala: o céu e a terra passarão. Como tem passado coisas, né, gente? Mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, fala de uma palavra, a palavra de Deus, né? Imutável, eterna, inabalável, né? Que de fato não muda. Oséias 6,3, é um texto também conhecido, diz o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, a gente tem interesse, né, de conhecer o Senhor, se há um desejo no nosso coração de a cada dia a entender essa multiforme graça de Deus, saber quem é o Senhor, de fato o conhecê-lo, né, na nossa caminhada cristã, nós precisamos nos mover na palavra. A palavra de Deus revela a essência de Deus, né? A palavra de Deus revela o caráter do próprio Deus. A palavra de Deus, ela revela para onde Deus está apontando, qual é o desejo do coração de Deus, né? A palavra de Deus tem essa característica, né? Esse poder maravilhoso de nos informar quem é o Deus que nós servimos. Quem é Ele? Né? Quais são os propósitos do seu coração? O que Deus está fazendo na terra, né? Então, tudo isso nós observamos e podemos ter um bom entendimento com base na palavra de Deus. É ela que move a igreja em direção ao desejo do coração de Deus. Não tem como a gente se movimentar, como eu disse agora há pouco, a gente trilhar um caminho, se nós não nos movermos na palavra. Nós podemos ter boas ideias filosóficas, nós podemos ter boas ideias dentro da sociedade, nós podemos ter até uma boa vontade, uma intenção maravilhosa. Mas a única maneira de nós, de fato, nos movermos dentro do plano e propósito de Deus é com base na palavra dele. Não tem como a igreja avançar se ela não avançar em conhecimento da palavra do Senhor. Bom, o que a palavra diz sobre a palavra? Eu fiquei pensando em algumas coisas e gostaria de apresentar isso. A palavra pela palavra. O que a palavra de Deus, o que a Bíblia vai dizer sobre ela mesma, sobre a própria palavra de Deus, né? Então, o que a palavra diz sobre a palavra? Bom, vamos analisar um pouquinho, começando aqui em Josué, capítulo 1. Você vê ali que, depois de Moisés morrer, né, e Josué, então, está com essa grandiosíssima tarefa, né, de conquistar a terra ali prometida, né, que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Antes de qualquer coisa, antes de iniciar qualquer conflito militar, antes de iniciar qualquer situação que envolvesse fé, que envolvesse estratégias, né, dentro do contexto de Josué ali, do contexto militar, você vai ver que Deus vai chamar ele e vai dizer o que está aí no verso 7 e 8.
ele pede, né, a Josué, seja somente forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Algumas versões vão dizer nem para a direita nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Note que esse princípio de sucesso, de prosperar, na verdade, de alcançar os lugares impossíveis. Lembre-se, nós estamos falando de uma terra onde habitavam ali gigantes, uma terra que tinha os seus desafios a serem conquistadas. Você veja logo nas primeiras batalhas, você vê Jericó com as suas muralhas, com algo quase que impossível de ser ali invadido. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus aqui não está dizendo assim, olha, eu quero que você se prepare bem com os gigantes que vão vir, eu quero que você tenha habilidade em destruir muralhas, eu quero... Não. Deus começa do começo. Deus começa dizendo assim, olha, o princípio que deve estar enraizado em você, em toda a nação, em todo esse povo que vai para esse lugar que eu estou lhe dando por herança, é que vocês meditem nesse livro, que vocês não se desviem da lei do Senhor, façam o que está escrito. Então, certamente, tudo que vocês forem fazer, todas as estratégias que eu for dar a vocês, elas serão bem-sucedidas, elas vão trazer a vocês, de fato, a plenitude. Então, essa conquista de lugares impossíveis, ele está baseado na palavra do Senhor. Josué só conquistou o que conquistou, porque ele foi um homem fundamentado na palavra do Senhor. Se você ler o livro de Josué, você vai ver muitas vitórias. Tanto é que já no final de Josué, quando Josué está no fim da sua vida, ele fala que nenhuma das boas promessas do Senhor Deus deixou de cumprir. Então dá a entender que Josué andou na lei do Senhor, o povo ali andou na lei. Mas perceba em algumas situações no livro de próprio Josué que quando o povo, por algum motivo, desobedecia a lei do Senhor, então logo em seguida vinha uma derrota. Você vê claramente isso na situação ali da conquista de Ai, onde tem uma baixa ali no exército, mas porque houve desobediência em relação à palavra do Senhor. Então, se nós queremos conquistar lugares impossíveis, nós queremos nos mover no sobrenatural, conquistando lugares que Deus deu a nós, nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. Precisamos, de fato, meditar nesse livro dia e noite, tomar cuidado para que nenhum dos seus princípios sejam quebrados, então venhamos a desobedecer o Senhor. Nós olhamos para o livro dos Salmos também, nós Salmos 119, verso 9 a 11, diz o seguinte: como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de seus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Nós vamos ver depois Jesus, eu já vou mostrar esse texto para vocês, Jesus nos evangelhos, trazendo esse princípio, o princípio de santidade. Ele está fundamentado na palavra. Nós precisamos entender que a ideia de santidade, a questão que envolve uma vida de santidade, ela não é um conjunto de regras dentro daquilo que eu posso ou não fazer. Muitas vezes a gente está acostumado com essa definição, esse conjunto de regras. Na verdade, uma vida de santidade, manter o coração puro, está associado, está altamente atrelado com a obediência à palavra de Deus. Isso é santidade. Não é uma questão do que eu posso ou não fazer. Não é só questões de princípios morais ou princípios éticos ou ser politicamente correto. Não. Mas é obedecer à palavra do Senhor. E claro que dentro da palavra do Senhor eu vou ter contextos morais, contextos éticos, contextos ali que realmente me tornam um exemplo para a sociedade que eu sigo, a sociedade que eu pertenço. Mas o princípio de santidade está em guardar a palavra, está em obedecer a palavra. Isso é santidade, isso é manter o coração puro. Ainda no verso 105 do Salmo 119, o salmista diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se nós queremos andar em luz, nós queremos andar de fato
por um caminho que a gente consegue enxergar, né? Um caminho onde a vida, nós precisamos andar pelo caminho da palavra de Deus. É isso que a palavra diz sobre a palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para cada um de nossos caminhos. Então a gente não andar no nosso próprio entendimento, né? No entendimento às vezes que a gente acha que é o correto, mas é um entendimento da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que é isso que é. Né? O que a palavra de Deus diz que nós somos, é isso que nós somos. O que a palavra de Deus diz para nós fazermos, é isso que nós precisamos fazer. Né? Então, toda a ideia de movimentação, quando nós nos movemos como corpo de Cristo, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Hebreus 4:12 ainda diz, né? Pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Algumas versões dizem eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz discernimento para os nossos corações. É a palavra de Deus que separa as coisas que são da nossa alma das coisas que são do nosso espírito. É a palavra de Deus que separa uma vida de pecado de uma vida santa, né? É a palavra de Deus que tem essa capacidade de separar o que talvez aos nossos olhos é inseparável. Né? Você separar a alma do espírito ou junta da medula, isso é um trabalho mais que cirúrgico, você conseguir fazer isso. Mas a palavra, ela tem esse poder, ela tem essa capacidade de separar aquilo que é daquilo que não é. Por isso que ela traz discernimento, né, aos nossos corações, discernimento à nossa mente. Quando Paulo escreve a Timóteo, né, na sua 2ª carta, ele ainda diz o seguinte: toda a escritura, então de novo, né, o que a palavra vai dizer sobre a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa a palavra, né, para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então a palavra, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta, ela traz capacitação para tudo aquilo que a gente vai fazer em Deus. Por isso que eu afirmo aqui novamente, não tem como nós nos movermos como igreja se a gente não tiver inspirado, fundamentado, apoiado na própria palavra de Deus. Note o final do verso que diz que Deus usa a palavra para preparar a capacitação, a habilidade do seu povo, né? Para toda boa obra, tá? Para toda obra que nós formos fazer em prol do reino, ela deve estar apoiada na palavra de Deus, ela precisa estar apoiada naquilo que Deus diz. Né? Senão é só uma obra, não é uma boa obra. Né? Então, perceba essa questão da palavra de Deus, que ela também traz ordem à nossa vida. Tudo aquilo que está desconforme para com a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela traz ordem. Ela põe ordem, na verdade, no caos, muitas vezes. Tudo isso é a palavra de Deus que promove em nós. É a palavra de Deus que coloca os nossos sentimentos, as nossas emoções, que coloca as nossas ações, de fato, em conformidade com o coração de Deus. Por isso nós precisamos nos mover com base na palavra. Tiago ainda diz algo interessante, Tiago capítulo 1, ele fala o seguinte: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Talvez este seja o grande mal desse século. Nós temos hoje dezenas de centenas de milhares, talvez, de pessoas que são ouvintes da palavra. Elas até têm um momento de emoção quando ouvem a palavra. Mas pegam no que o Tiago vai dizer aqui agora. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem.
que o Tiago está dizendo aqui é o que eu gosto de chamar de princípio de observar, praticar e perseverar. Esse princípio de observar, praticar e perseverar, aqui na palavra, nos conduz à plenitude. É isso que o Tiago está dizendo. Caso eu só a ouça e não a pratique, eu tenho um problema, eu estou enganando a mim mesmo. É como um conto nos meus ouvidos. Mas quando eu a pratico, quando eu de fato coloco ela em prática, coloco ela em uso no meu dia a dia. Então, esse princípio de observar, praticar e perseverar. Muitas vezes nós observamos, praticamos e fazemos isso por uma, duas vezes e a gente não tem esse princípio de perseverança. A gente aborda o processo de Deus. A palavra de Deus ela precisa ser algo que nos leva a perseverar. A própria aplicação, o próprio mover-se na palavra, ela tem um princípio de perseverança. Você já pensou se, agora como nós falamos de Josué tivesse simplesmente ouvido, praticado a palavra, mas tivesse perseverado, meditado, de fato investido os seus dias em relação à lei, em relação à palavra do Senhor, será que isso conduziria eles a tantas vitórias, a tantas conquistas? Então, o princípio de perseverar na palavra. E quando eu penso em perseverar na palavra aqui, é de fato esse princípio forte da palavra perseverar. É por toda a minha vida, por todos os anos que me restam. Eu vou permanecer nessa palavra. Não importa o que as pessoas digam, não importa se o mundo mudou e se modernizou, então a palavra, aos olhos do mundo, é agora algo ultrapassado, mas eu vou perseverar nela, na palavra de Deus. Porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus ela não passará. Jesus ainda vai, talvez, dar uma ideia melhor do que Tiago está dizendo, Claro que Tiago vai escrever depois os evangelhos, mas você vê que a ideia de que Tiago coloca, que Jesus vai colocar nos evangelhos, são muito parecidos, fazem muito sentido, elas apontam na mesma direção. Jesus diz o seguinte, quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Ou seja, Jesus aqui está dando a ideia de que a palavra, quem se move na palavra de Deus, está se movendo em segurança, está numa rocha firme. Então, quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quem construiria a casa sobre areia, gente? Ninguém. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então Jesus aqui está dizendo que a questão de ouvir e praticar nos traz segurança. Aquele que só ouve e não pratica está num lugar totalmente sem segurança, um lugar está construindo sobre a areia, Qualquer situação que vier sobre ela vai derrubar. Em Lucas 11, 28, Jesus ainda coloca, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então a ideia de ouvir e praticar, perseverar, isso nos leva à plenitude de vida. A palavra de Deus, ela é uma honra para nós podermos seguir ela. É motivo de muita alegria a gente ter discernimento da palavra, entendimento da palavra e poder perseverar nela, andar nela. Não é motivo de peso ou de qualquer tipo de tristeza. Você vê o salmista dizendo sobre isso, que ele se alegra com a palavra de Deus. Eu tenho prazer em meditar na sua lei, dia e noite. Então é motivo assim de desfrutar, quando a gente vai lendo as Sagradas Escrituras, vai descobrindo sobre o próprio Deus, sobre os objetivos de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus está fazendo, para onde Deus está apontando. Isso é motivo de extrema alegria para nós. Bom, nós temos a situação em Mateus 4, de Jesus, quando Satanás vai tentar Jesus, Então Jesus ele venceu a tentação como? Pela palavra de Deus. As tentações foram vencidas por causa da palavra de Deus.
Eu acho interessante que por 3 vezes, né, ali você tem 3 situações em que o próprio diabo, né, vai tentar Jesus, e Jesus, nas 3 situações, ele afirma, né, ele usa esse mesmo termo, as escrituras dizem, né, ou está escrito. Então, quando na primeira tentação ali em Mateus 4:4, o diabo vem, né, tentar Jesus, e o diabo diz para ele: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Jesus vai citar o quê? Jesus vai citar a palavra. Jesus cita, na verdade, Deuteronômio 8:3, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No verso 7, né, você tem ali mais uma vez, ali o diabo vai tentar Jesus, né, vai levar em lugar mais alto, lá no pináculo do templo, vai dizer: se você é filho de Deus, salte, né, desse lugar aqui. E é interessante que o próprio diabo vai citar as escrituras, dizendo assim: olha, Deus dará ordem aos seus anjos para te proteger e nenhum mal vai te acontecer. E Jesus vai rebater isso com a palavra de Deus. Ele vai citar aí Deuteronômio 6:16, que diz: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E por fim ainda, né, no verso 10, você vê ali Jesus de novo, né, dizendo, as escrituras dizem, diante da tentação de Satanás ali, ele pede para ali ser adorado. Jesus ali se prostra e adora ele. Então Jesus vai citar Deuteronômio 6:13, dizendo, né, adora o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então as tentações de nossa vida, né, as tentações que sobrevêm sobre nós vencemos com a própria palavra de Deus. Jesus venceu pela palavra, nós também devemos vencer pela palavra. Então, o movimento nosso, quando nós somos tentados, nós devemos nos mover na palavra de Deus. João capítulo 8, texto aí famosíssimo, né? Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem, ao princípio da perseverança, permanecerem fiéis a meus ensinamentos, a palavra, né? Então conhecerão a verdade os libertará. Na sua oração sacerdotal, em João 17:17, Jesus, pedindo pelos discípulos ali, ele fala: santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Então note aqui na questão da santidade, envolvendo o movimento na palavra. A palavra produz em nós santidade. Nós não vamos atingir uma plenitude ou uma excelência em santidade se nós não nos movermos na palavra. Se esse livro, a gente não comer ele não tiver de fato dentro do nosso coração, da nossa mente, se esse livro de fato, os princípios dele, né, não um livro por si só, mas os princípios da palavra de Deus, os princípios da própria Bíblia, das Escrituras, não estiverem em nós, nós não vamos atingir uma excelência em santidade. Nós vamos sempre estar falhos, né? E isso é uma tarefa para toda a nossa vida, obviamente, né? É uma ideia de perseverar durante todos os anos que nos restam, buscando aí essa estatura de perfeito varão, né? Sermos de fato santos, né? Aos olhos de Deus. Mas isso é um movimento que a palavra produz em nós. Nós precisamos ser esse povo apaixonado pela palavra de Deus. Precisamos ser esse povo que deseja, que tem sede, que tem fome da palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra pregada, a palavra cantada, mas a palavra de Deus que de fato enche os nossos corações, que produz fé em nós, que nos conduz de fato a uma maturidade no Senhor. E por fim aí, eu acho interessante, né, o texto de Efésios 6, Paulo está escrevendo essa epístola de Efésios, é uma das epístolas da prisão, né? Então, provavelmente ele está ali encarcerado, vendo ali um soldado romano, talvez está com essa ideia muito fresca na sua mente. Então, ele vai falando ali, né, dessas armas que nós temos em Deus. Ele cita ali, você pode ver em Efésios capítulo 6, ele vai citar 6 armas. Né? Paulo fala do capacete da salvação, Paulo fala do cinto da verdade, da couraça da justiça, das sandálias, né, que são a preparação do evangelho. Enfim, Paulo coloca ali 5 mecanismos de defesa do cristão. Né? O escudo da fé. Note que tudo isso são se você olhar para um soldado, são mecanismos de defesa.
E a sexta arma que ele vai colocar é a única arma que nós temos, que é a arma de ataque. Né? Ele vai dizer em Efésios 6,17, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a maneira de nós atacarmos, de nós avançarmos, de nós nos movermos realmente num algo que o Senhor tem colocado para nós, é a partir da palavra de Deus. Né? É usando a espada do Espírito. É ela, né, que nos faz avançar, é ela que fere o inimigo, é ela que de fato saqueia o inferno, é ela que acorrenta em prisões demônios, é ela que faz as potestades, os principados do ar realmente perderem dimensão, para que a igreja possa avançar, para que a igreja possa prosperar, no sentido de ganhar almas, de realmente saquear o inferno, de realmente quebrar cadeias e realmente ver vidas libertas. É a espada do Espírito, é isso que Paulo está dizendo. Então, empunhem isso. Né? Aprendem a manusear essa espada, vocês precisam ter habilidade com ela, a fim de que nenhuma hoste, né? que nada no dia mal venha realmente nos parar, venha de fato nos limitar. Né? Então, as potestades do ar, os principados, né? E todos eles recuam diante da palavra de Deus. É a palavra que nós temos, que é a nossa arma de ataque, né, para ferir o inimigo, para de fato avançar em direção àquilo que Deus tem colocado para nós. Bom, então por isso que eu quero fazer aqui para você esse apelo, né, esse grito que está no meu coração, né? Nós estamos aqui construindo, você já tem percebido isso, construindo alguns princípios dentro dessa ideia de mover-se. E nós temos aqui, por enquanto, 2 princípios. Mover-se em oração. E o princípio de hoje é mover-se na palavra de Deus. Que você possa ser um apaixonado, né, pela palavra, alguém que tem anseio em ouvir as verdades, anseio em ouvir aquilo que Deus está falando. Que possamos ser não só conhecedores, mas praticantes e perseverantes durante toda a nossa vida na palavra de Deus. É ela que vai nos conduzir em triunfo. É ela que vai, de fato, nos trazer uma vida plena, que vai nos fazer alcançar e conquistar lugares impossíveis. Precisamos ser uma igreja que, de fato, se move pela palavra de Deus, que é bíblica. Né? Um povo que passa por um abibliamento, que entende aquilo que realmente está aqui escrito nesse livro sagrado, e que de fato faz diferença pelo seu testemunho, porque vive aquilo que lê, pratica aquilo que ouve. Então, que você possa ser um cristão que se move, uma igreja que se move, com base na palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te guarde, beijo no coração e até a próxima.